Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Professora Thaís, de novo com vocês aí, fazendo mais uma videoaula na matéria de língua inglesa, para gente corrigir hoje, específica essa aula para correção da atividade da semana de estudo intensivo, certo? Que é a atividade que vocês fizeram, tá? E que a professora está corrigindo agora, certo? Então, vamos lá então. Espero que todo mundo tenha feito as atividades, que tenham entendido. Vou voltar um pouquinho a habilidade para lembrar com vocês, porque na outra aula, na aula passada, eu já expliquei as habilidades, fui habilidade por habilidade, fui explicando tudo certinho. Hoje é somente uma videoaula com a correção dessas atividades que eu passei para vocês, certo? Espero que todo mundo esteja bem, tá bom? E conto com a participação de todos aí na correção da atividade. Vamos começar então. Então, olha só, a gente vai trabalhar, na realidade, nós já trabalhamos a habilidade 01, que é de língua portuguesa, identificar o provável público-alvo de um texto, sua finalidade e seu assunto principal. Habilidade 11, inferir o tema ou assunto principal com base na localização de informações explícitas no texto. E a habilidade específica da nossa matéria, que é a habilidade 05 de língua inglesa, que é inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos. Então, vocês viram aí que eu misturei as habilidades aí para a gente poder trabalhar nessa atividade que vocês fizeram. Então, vamos lá. Vou corrigir questão por questão com vocês, tá bom? Das atividades, tá? Espero que todo mundo tenha acertado aí. Primeira questão aí, eu coloquei para vocês o seguinte. Fiz o print, tá? Da nossa atividade e coloquei para vocês o seguinte. Observe a imagem e responda as questões. Então, a primeira coisa que a gente precisaria ver era essa imagem, tá? Nessa imagem, a gente tem aí um homem e um cachorrinho. A tirinha inteirinha está em inglês, certo? Então, olha só. Primeiro eu tenho que saber o quê? Primeiro eu tenho que ler a tirinha e depois entender o que ele está falando, certo? Então, na tirinha, tá? Vou ler a tirinha aí com vocês, tá? Come on, Dad, wake up. I gotta go outside real bad. Wake up, wake up, wake up. Oh, he's wake up. Once again, my brother calling him up. Once again, his dog breath hook me up. Então, o que ele quer dizer aqui? Bom, antes de eu falar o que ele está falando aqui, para quem não conseguiu a tradução, para quem não fez a tradução da atividade, a gente vai para a primeira questão. Então, olha só. A primeira questão é o seguinte. Qual o assunto do texto? Então, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria ler a tirinha e, no caso, quem não conseguir traduzir já enquanto está lendo, deveria ter traduzido para poder colocar o assunto do texto. E eu havia dito que vocês poderiam responder em português. Então, o assunto do texto. Vamos lá, vou voltar a tirinha para ver aqui, a tirinha. De novo para vocês. Então, ele fala o seguinte. Vamos, pai, acorde, tá? Eu tenho que sair, estou muito mal. Acorde. Acorde, tá? Ele fala várias vezes, acorde, acorde. Aí ele fala assim, ele está acordado. E aí, no último quadrinho da tirinha, o cachorro fala o seguinte, uma vez meu olhar de border collie o acordou. E aí, o dono dele responde, mais uma vez seu hálito de cachorro me acordou. Então, qual é o assunto do texto? O assunto qual é, pessoal? O assunto de uma forma geral. É o cachorro que quer sair e tá acordando o seu dono, certo? Ele quer sair para passear. Por quê? Porque o border collie, ele faz o quê? Ele adora correr, certo? Então, esse é o assunto principal. O assunto principal é o quê? É o cachorro acordando o seu dono, tá? Para quê? Para passear,
certo? Precisaria colocar que o Border Collie acordou com o olhar, que o cachorro acordou o dono com o mau hálito? Não, não precisa, tá? Mas o assunto principal é o quê? São o dono e o cachorro, tá? O cachorro tentando acordar o dono para quê? Para ir passear, certo? Esse daí era o assunto principal do texto. Segunda questão. A qual gênero textual pertence esse texto? Pessoal, a resposta curtinha aí para vocês, tá? Qual gênero? HQ, historinha em quadrinhos, certo? Não tinha outra opção aí pra gente, certo? Depois, onde você costuma ver textos como este? Gente, aqui a gente tem N respostas, tá? Por quê? Porque história em quadrinhos eu vejo em revista, eu vejo em jornal, eu vejo na internet, certo? Em alguns sites, vejo em livros, certo? Então aqui a gente tem N respostas para isso. Precisaria colocar todas? Não, não precisaria, colocaria algumas só, certo? Tudo bem? Então vamos continuar. Questão 4. Aqui eu pedi para vocês relacionarem as palavras aos seus significados de acordo com o texto, certo? Então, a gente tem aí algumas palavras, tá? Primeira palavra, memory. Então, a resposta correta, memória. Neighborhood. Então, a gente tem aí, no caso, bairro, certo? Parque, o parque. Small, pequeno, pequenas. Huge é enorme. Near, perto. Kids, criança. E adults, adulto, certo? Então, aqui era para vocês clicarem aí no significado, tá? Na tradução correta aí das palavras para vocês. Fácil também esta atividade, certo? Próxima atividade, eu coloquei para vocês observar uma imagem de novo. Então, a gente tem aí, né? Lorax nos cinemas em 2012, né? Tá um pouco antigo, mas é a imagem para vocês aí analisarem, tá? Então, vamos lá. A gente analisou a imagem, olhou algumas palavras aí, certo? Vamos para a questão. A imagem representa qual gênero textual? Essa imagem aí, ela representa uma notícia, um filme ou um pôster, tá? A imagem representa qual gênero textual? Nesse caso aí, é o pôster, certo? O gênero textual desse cartaz aí é o gênero textual pôster, cartaz, certo? Vamos lá para a próxima. Também não é notícia, não tá trazendo nenhuma notícia pra gente. E no caso não é filme, tá? Por quê? Porque é um pôster, é um cartaz do filme e não necessariamente o filme, certo? Próximo. Onde costumamos ver esse tipo de texto? Bom, esse tipo de texto a gente tem em alguns lugares. A gente pode falar que a gente pode ver na internet, alguns sites, em jornais, revistas, no local, no cinema mesmo, tá? São esses alguns locais aí que a gente encontra esses posters. Outdoor pode ser, tá? Alguns cartazes na rua também, tá bom? É nesses lugares, certo? Vamos prosseguir aí que a gente está terminando de corrigir a nossa atividade. Questão 7. Quais informações você pode retirar deste texto? Então, qual a informação que eu posso retirar do texto que a gente viu aí, do pôster, do cartaz do filme? Então, a gente pode tirar aí, tá? Que o nome, tá? Do personagem aí, certo? Que a gente vai conhecê-los de força original da natureza, tá? Que ele tem a sua força original, tá? E nos cinemas, que vai estar nos cinemas em 2012, certo? São algumas informações que a gente tem aí, tá? Dos mesmos criadores, tá? Do filme que tá escrito aí, que agora eu não consigo voltar para vocês, tá? Mas vocês têm aí, certo? Tudo bem? Então, essas são as informações que a gente pode retirar
deste texto, certo? E aí, por último, tá? Eu pedi para vocês a questão 8. Escreva abaixo quais palavras do cartaz que você conhece o significado. Então, a gente tem aí cinemas, tá? A gente tem creators, from, force, original, nature, a palavra de, meet, certo? Então, a gente tem algumas palavras aí. Essa questão aqui, a resposta é muito pessoal, porque tem gente que vai saber todas as palavras, tem alguns alunos que vão saber algumas, tá? E tem alguns alunos que talvez não saibam nenhuma, certo? Mas é uma resposta muito pessoal essa daqui, certo? Então, vai depender do conhecimento de cada aluno em relação à língua inglesa. Tudo bem? Pessoal, essa daí é a nossa última questão, tá? Questão 8 da nossa atividade. E aí, de uma forma geral, o que eu queria colocar para vocês? Eu queria colocar que, no caso aí, a gente identificou o público-alvo, tá? Não especificamente isso aí na habilidade, nessas atividades, mas a gente viu, tá? O assunto principal, que tá na habilidade 01. Nós inferimos o tema ou assunto principal com base na localização de informações explícitas no texto, que foi na primeira atividade. Qual era o assunto principal? Primeiro eu precisaria ler para saber o assunto principal. Então, eu inferi esse tema ou assunto principal, certo? Numa informação explícita no texto que estava explícito, que estava escrito pra gente. E por último aí, a habilidade 08, do ano 08, né? De língua inglesa número 5, de inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto, certo? Então, a gente tem aqui uma outra habilidade, que é as informações implícitas no texto, tá? Para construção de sentido. Então, o que acontece? Eu preciso ler a historinha, entender por que o cachorro quer sair, certo? Por que ele quer sair? Por que falou a raça dele, certo? Por quê? Porque a raça dele é essa raça que gosta de correr, que gosta de sair para andar, para passear, certo? Algumas outras raças a gente até leva, mas o Border Collie é específico assim, certo? Depois a gente tem aí o texto, o cartaz do filme aí, tá? Que a gente também tinha algumas informações que não apareciam explicitamente aí, certo? Que a gente colocou aí para vocês, tá bom? E por último, no caso aí que eu pedi as palavras que vocês conheciam, certo? Então, pessoal, nós trabalhamos essas 3 habilidades da semana de estudo intensivo, tá? Que foram as habilidades que vocês tiveram mais dificuldade aí, certo? Espero que vocês tenham entendido as atividades, que vocês tenham acertado todas as atividades, tá? Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode comentar aí embaixo que a professora tira todas as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo!